Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos com uma entrevista exclusiva no Varanda Futebol Debate. O treinador Orlando Ribeiro falou por quase 40 minutos de forma exclusiva ao Varanda e respondeu temas importantes sobre Miguelito, Jair, Souza. Falou também sobre idas e vindas de jogadores, ora no profissional, ora na base. Falou sobre reestruturação nas categorias de base, sobre processos, tudo nesta entrevista. Mas antes, claro que eu quero falar sobre a 1xBet, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar de montão em jogos da Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, tudo para você na 1xBet. Lá você utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões para você? Tá na tela. Hoje tem Palmeiras e São Lourenço pela Libertadores da América. Tem Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Universidade Católica. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. É só clicar no link fixado nos comentários, realizar o seu cadastro e palpitar de montão. Não esqueça de utilizar o código promocional do canal VFutebol, que você tem até 200% a mais no seu primeiro depósito. Vem para 1xBet você também. É isso, meus amigos varandeiros. Agora fiquem com a entrevista exclusiva de Orlando Ribeiro no Varanda Futebol Debate. E hoje uma entrevista especialíssima, claro, para a gente falar sobre as categorias de base do Santos Futebol Clube. Temos o prazer de receber o treinador Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20 do Santos Futebol Clube, onde é claro que iremos, durante 30, 40 minutos, falar sobre muitos pontos das categorias de base do Peixe, que é de interesse do nosso torcedor. Antes, claro, de apresentar o Orlando Ribeiro, quero apresentar o Giovanni Afonso, que estará ao meu lado nessa entrevista. Boa tarde, Giovanni, tá tudo bem contigo? Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Orlando Ribeiro. Seja bem-vindo ao Varanda Futebol Debate, que seja a primeira de muitas conversas que vamos ter aqui. Vamos lá, Marcão, fazer esse bate-papo aí. Vamos tentar ali tirar do nosso Orlando Ribeiro todas as dúvidas que a gente tem durante as lives, né? Ali, em relação às categorias de base. Estamos aqui com o Orlando Ribeiro. Vamos ver o que ele tem a dizer. Orlando Ribeiro, grande abraço. Um prazer enorme tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate. Tá tudo bem contigo, Orlando? Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Comigo está tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Vamos caminhando, né? Caminhando aí. É verdade. Travou o Orlando Ribeiro? Travou o Orlando. Probleminha de conexão lá, hein? Oi, agora voltou. Agora voltou. Tá tudo bem contigo, né, Orlando? Tá tudo bem, Marcão. Graças a Deus, tudo bem. Maravilha. Ó, vamos falar um pouquinho sobre o Sub-20, Orlando. Ontem nós tivemos uma derrota do Santos no Sub-20. O Santos acabou perdendo de virada para o Atlético Mineiro. Eu acompanhei o jogo, Orlando. Senti falta do Miguelito, que está servindo a seleção boliviana. O Ian me parece machucado. Resultado ruim na Vila Belmiro ontem. Saímos ganhando com um bonito gol. Com um bonito gol ali do Mateuzinho, do Matheus Lima, de fora da área, um tapa bonito na bola, mas o Atlético Mineiro acabou virando a partida. Resultado ruim ontem na Vila Belmiro, né, Orlando? O que aconteceu para essa derrota do Santos ontem ter acontecido na Vila Belmiro, Orlando? Então, Marcão, realmente, né, é um resultado ruim para nós, até em termos de classificação, porque nós já vínhamos de uma derrota no Brasileiro, né? Então, estávamos jogando em casa. Para nós, o ideal seria realmente, como sempre, a vitória. Mas, infelizmente, nós começamos até que bem o jogo. Primeiro tempo, até conseguimos até controlar. No finzinho do primeiro tempo, que nós levamos o gol, aí sim nós precisávamos voltar de uma maneira um pouco diferente para tentar a vitória. E acabou que no final do jogo, novamente, no final do segundo tempo, nós levamos um outro gol. Aí ficou um pouco mais difícil para a gente poder recuperar pelo menos o empate. Mas em termos de resultado, muito ruim, mas o desempenho
a gente tem que levar em consideração que não foi tão ruim assim. A gente, quando se trata de base, nós sabemos que precisamos ver o desempenho do menino, às vezes individual, às vezes coletivo. Então, a gente tem que ter também essa noção aí do que foi feito e do que poderia ser feito. Então, por isso que a gente leva em consideração que o desempenho poderia ser melhor em termos de resultado, mas em termos, assim, no modo geral, foi até que aceitável. Foi a segunda derrota do Santos na Vila Belmiro, né, Orlando? Nós tínhamos perdido já para o Flamengo jogando na Vila e perdemos agora para o Atlético Mineiro. O Santos, que é 7º colocado do Campeonato Brasileiro, neste momento tem 13 pontos ganhos em 8 partidas. Lembrando que alguns clubes possuem jogos a mais, como é o caso do Palmeiras, que é o líder com 24 pontos. Também temos o Ceará já com 9 jogos, Bahia com 9, e chama atenção aqui o Grêmio, que tem apenas 5 jogos por conta dos jogos adiados ali, devido aos problemas, né, que o Rio Grande do Sul vem passando nos últimos meses. Giovanni Afonso, temos aqui ao vivo Orlando Ribeiro, para a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Estamos, claro, com o Orlando aqui, e essa entrevista vai ser colocada no nosso canal Varanda Futebol Debate na íntegra para todos os varandeiros. Giovanni. Vamos lá, Marcão, vamos para a minha primeira pergunta. E, Orlando, a gente vai tentar seguir aqui ao longo da nossa entrevista uma certa ordem cronológica. E por isso, eu gostaria de voltar lá para 2022, quando entre setembro e novembro você recebe a sua primeira oportunidade no profissional do Santos. Você esteve à beira do campo em 12 oportunidades e conquistou 4 vitórias na ocasião. O que deu para tirar de aprendizado nesse período no profissional? É muito diferente treinar ali jogadores mais cascudos do que treinar a garotada ali do sub-20. Naquele período você ficou meio que sozinho ali com o André Sueda. O Santos não tinha um profissional do futebol. Era o André Sueda, presidente, e você, Orlando Ribeiro, como treinador. Foi mais complicado trabalhar dessa forma? Então, Giovanni, no momento, naquela época, o que foi pedido para nós, na semana, quando nos chamaram lá no profissional, é que a gente evitasse o máximo de chegar na zona de rebaixamento, né, e, com isso, consequentemente, continuar na primeira divisão. Então, a nossa meta era essa, acredito que foi alcançada, né, e realmente tivemos algumas dificuldades, primeiro, por ser a primeira equipe profissional que a gente estava dirigindo, por não ter ainda todo o grupo que nós estávamos acostumados a trabalhar, o próprio preparador físico, como você falou, um diretor de futebol mais próximo. Então, tudo isso veio a dificultar um pouco mais a nossa oportunidade. Mas a gente entende que deu de errado, vamos colocar assim, é que nós tivemos mais derrotas do que vitórias. Então, isso conta quando você está chegando pela primeira vez no profissional. E a gente tem que também levar em consideração o momento que o Santos estava. Um momento muito difícil, muito conturbado, e só poderia fazer a coisa simples, que é o que nós procuramos fazer lá naquele momento. Fazer o simples e conseguir o objetivo, que era não cair para a segunda divisão. E questão de ser a primeira vez que a gente estava dirigindo uma equipe, é diferente da base, sim, mas por eu ter sido um ex-atleta profissional, eu já conheço. Orlando teve uma pequena trava na internet. Ele voltou. Voltou, Orlando, tá ok. Vamos lá. Opa, então, eu acredito que deu certo porque nós já tínhamos uma certa experiência como atleta profissional e a maioria dos clubes como capitão. Isso ajudou bastante, né? Mas, com certeza, tem diferença da base para o profissional, principalmente com o trato, principalmente com o dia a dia e principalmente com a conversa com os atletas, porque você tem que cobrar de uma maneira na base e de outra maneira no profissional. Perfeito. Orlando Ribeiro, aqui no Varanda Futebol Debate. Orlando, quero falar contigo sobre essa mudança na estrutura das categorias de base da gestão Marcelo Teixeira comparado à gestão André Sueda. Atualmente você tem José Renato Quaresma como diretor das categorias de base e também o Rodrigão, muito próximo aí ao seu trabalho. Anteriormente tínhamos o Scandiuzzi.
quais foram as principais mudanças, né, de processos da gestão Rueda para a gestão Marcelo Teixeira, e o que de fato mudou, né, com a chegada de José Renato Quaresma e Rodrigão nas categorias de base do Peixe? Então, para a gente, nós profissionais, eu como treinador e a nossa comissão técnica, nós estamos sendo bem tratados, assim como nós somos bem tratados com a outra gestão. Então, eu não tenho aqui, não seria da minha parte dizer, essa gestão está melhor que a outra está melhor que essa, eu não poderia entrar nesse assunto, né? Mas em termos de como tratar, de liberdade para trabalhar, de perguntar como que a gente precisa, de dar um apoio no momento que a gente precisa ali, as duas gestões são a mesma situação, porque aí nós estamos falando de Santos, né? Então, o que nós tínhamos em termos de conversa, de reuniões com a outra gestão, a gente também tem com essa. Então, para nós profissionais, eu, Orlando, profissional como treinador, as duas gestões estão nos tratando muito bem e a gente está tentando conduzir da melhor maneira possível. Teve alguma mudança em termos do dia a dia, da rotina? O Scandiuzzi gostava de um modelo, o José Renato Quaresma gosta de seguir um outro modelo. Tem alguma mudança importante para que o torcedor tenha essa visão de mudança diretiva, né? A partir do momento que nós temos uma troca de profissional, se espera pelo menos que o Quaresma coloque algo diferente. Acho que o Scandiuzzi fez um bom trabalho, participou de uma reestruturação importante nas categorias de base, inclusive com a tua chegada, Orlando. Mas dá para destacar algum ponto de diferença entre o Scandiuzzi e o José Renato Quaresma na forma de trabalho? Olha, a forma de trabalho começa pela confiança. E eu digo para você, a mesma confiança que o Scandiuzzi depositava em mim e na comissão, o Quaresma também deposita. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O que nós temos que fazer em questão de aproveitar essa oportunidade que eles estão dando e a confiança para um Santos melhor. É o que eu falei, eu não tenho condições de falar o Quaresma está melhor do que o Scandiuzzi foi melhor que o Quaresma. Porque, para nós, os dois realmente acreditaram, acreditam e estão fazendo de tudo para a gente fazer um Santos melhor. Perfeito. Giovanni Afonso, Orlando Ribeiro é o nosso convidado hoje aqui na entrevista exclusiva ao Varanda Futebol Debate. Orlando, dando um salto agora para o ano de 2024, nós tivemos a Copinha, né? Que acho que para vocês das categorias de base é ali a competição mais importante, é televisionada, é num período em que o futebol profissional não está rolando. Então, com certeza, as atenções ficam maiores ali para a Copinha. Eu queria falar da Copinha desse ano. Eu, particularmente, acho que o Santos fez uma boa para ótima Copinha, teve bons desempenhos, né? Apesar dos gramados ali de Diadema, eu sinto que o Santos fez um bom campeonato, mas não bateu campeão, acabou sendo eliminado ali para o Cruzeiro na Arena Barueri. Nós do Varanda estivemos presentes. Talvez na melhor atuação do Santos na Copinha, o Santos acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. O que faltou para o Santos ali ir adiante? O que deu para tirar de bom? O que ali ficou faltando em relação à Copinha? Porque o Santos não conseguiu avançar de fase ali, quem sabe bater de frente com o campeão Corinthians? É verdade, nós tivemos meu entender também foi uma boa Copinha, né? É difícil, a Copa São Paulo ela tem a particularidade de muitos jogos seguidos, um dia sim, um dia não, com chuva, e nós estivemos numa sede onde o campo exigiu muito nos primeiros jogos. E nós estávamos com uma equipe muito nova. Nós não tínhamos condições de estar revezando nos jogos anteriores, na primeira fase e na segunda fase, que já entrou o mata-mata, colocar uma equipe num jogo e uma outra equipe, praticamente outra equipe em outros jogos. Nós tivemos que dar uma sequência. Tanto é que o Miguel jogou quase todos os jogos. E quando chegou no jogo com o Cruzeiro é uma equipe também muito forte, de uma base tradicional, e nós não conseguimos definir o jogo no primeiro tempo, né? Então fez com que logo no início do segundo tempo a gente ainda levasse o gol, né? E aí o Cruzeiro, pela qualidade, pela experiência, soube administrar o resultado. E para nós o que faltou? Uma melhor definição, melhor
finalização, no caso, e aproveitar as chances que apareceram. E também, já para dizer, eu acredito que isso foi o que aconteceu ontem também, né? Então, nós estamos precisando melhorar esse quesito em termos de finalização e de aproveitar melhor as chances que nós estamos criando. Orlando Ribeiro, aqui no Varanda Futebol Debate. Orlando, bem lembrado pelo Giovanni aí, nós estivemos em todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi um pecado aquele resultado contra o Cruzeiro lá em Barueri, né? O Varanda transmitiu, o Santos fez um belíssimo primeiro tempo, bola na trave, o goleiro do Cruzeiro pegou tudo e o Cruzeiro era campeão da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil, realmente o resultado não demonstrou aquilo que foi o jogo. Eu acho que o Santos fez uma Copa São Paulo muito boa, acima daquilo que eu esperava. Então, parabenizo você pelo desempenho aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, no meu ponto de vista, foi muito bom. E eu falei ao término da transmissão que, mesmo com a eliminação, o trabalho realmente me pareceu ótimo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, Orlando, eu sou um forte crítico de uma estratégia que tem sido adotada pelo Santos há algum tempo, que, na minha opinião, não é uma estratégia acertada. E eu falo muito sobre isso nas lives aqui do canal Varanda Futebol Debate, que é o sobe e desce de jogadores da base para o profissional. Eu até brinco que um dia o jogador passa por aquele famoso trote, raspa o cabelo do jogador, ele passa ali pelo corredor, ele leva a namorada para almoçar, ele dá aquele presente legal para a mãe, comemorando a promoção, que está no time profissional, e daqui 15, 20, 30 dias ele volta para a base. E isso, na minha opinião, é uma estratégia equivocada, porque emocionalmente para o jogador, eu penso que não é legal. Ou seja, é igual você ser promovido numa grande empresa e continuar exercendo as suas funções anteriores. Particularmente não me agrada. E isso vem acontecendo também na gestão atual. Vimos agora o Souza, o próprio Jair, que ontem acabou sendo titular. Eu queria te perguntar, né, qual que é a tua opinião sobre esse procedimento e como trabalhar a cabeça dos jogadores que um dia estão com um profissional, estão participando de uma final, por exemplo, Santos e Palmeiras no Allianz Parque, e 10, 15 dias depois estão jogando contra o Mauaense no Campeonato Paulista no Sub-20 novamente. Como que você enxerga essa questão que acontece no Santos Futebol Clube? Marcão, assim, a gente começa colocando para os meninos o que é tratado não é caro. Eles sabem que no Santos funciona dessa maneira. E se você me permite eu discordar da sua crítica, num ponto, eles sabem que eles estão na transição. E a transição você pode ir e vir. Então, além dessa dificuldade de eles estarem lá e vir no Sub-20, nós temos ainda os meninos que estão no Sub-20, às vezes treinando a semana toda, e que na sexta-feira eles vão dar um lugar para esses que estão vindo. Mas isso é o melhor para eles. Eu já participei em equipes onde, para você utilizar um menino da base, você tinha que pedir 2, 3 dias antes para ele treinar com o profissional. E eu vi o quanto é dificultoso isso. No Santos, tem a facilidade de eles estarem treinando, às vezes de manhã com a gente e às vezes à tarde no profissional. Isso eles já sabem. Quem joga no Santos, eles já sabem disso. E para nós, eu garanto para você, como profissional, como treinador, que é melhor do que você ter um menino que fique no profissional e não está tendo oportunidade de jogar. Porque o jogo é que condiciona ele. Não são os treinos, não são a parte física, são os jogos. Se eles não estão, daquele momento, tendo oportunidades, não está tendo, por um motivo ou outro, não está tendo condições de serem utilizados no profissional, o ideal é que eles venham no Sub-20 e participem dos jogos, como está acontecendo com o Jair, como está acontecendo com o Souza. O Souza é o terceiro jogo dele. O primeiro jogo ele teve dificuldades para aguentar o primeiro tempo. No segundo, ele já aguentou o primeiro e um pouquinho. No segundo, nós achamos melhor tirar ele com 45. Ontem, ele já suportou o jogo mais. Então, é normal acontecer isso porque ele não está condicionado. Agora ele está sendo condicionado. Então, em termos assim
de condicionamento, em termos de etapas. Tem algumas etapas que os meninos precisam passar no sub-20 para não acontecer no profissional e, por uma situação ou outra, ele não ter mais oportunidades. Às vezes, um cabeceio de um atacante para fora, um gol perdido, ou um zagueiro que perde uma bola e o atacante faz o gol, no sub-20 tem um peso, no profissional tem outro. Então, é nesse sentido que, na minha opinião, o ideal é que ele esteja jogando. E aqui no Santos é muito comum ele estar jogando no 20, amanhã ou depois ele já está... O Sherman é um exemplo disso, né? Ele fez uma Taça São Paulo com a gente, muito boa, e já foi profissional e teve a oportunidade, né? Mas ele tem alguns meninos que têm a idade de vir para o sub-20, ele sabe que ele está na transição. Então, pode acontecer com ele. Ele já sabe disso. Tá aí o Orlando Ribeiro colocando seu posicionamento. Orlando, tira uma dúvida. A gente vê uma inversão na base. Se nós olhássemos há 15, 20 anos atrás, o Palmeiras não era um clube que revelava tantos jogadores. Inclusive, existia aquela brincadeira da Copa São Paulo de Futebol Júnior que o Palmeiras nunca tinha ganho, né? O Palmeiras revelava um ou outro jogador, mas até pela característica ali, o Palmeiras sempre foi um clube que ia muito mais ao mercado do que necessariamente revelava jogadores. E o Santos o inverso. O Santos era um clube que revelava muitos jogadores e uma vez ou outra ia ao mercado. Isso se inverteu. Você participou desse processo de reestruturação no Palmeiras. Isso acontecia no Palmeiras também? Essa questão, porque a gente percebe, por exemplo, o Hendrick subindo não voltava para a base. É claro que é um jogador extra classe, o Estevão agora, entre outros jogadores que subiram no Palmeiras e era do profissional para o mercado. Não tínhamos, eu não vi esse movimento, pelo menos recente, no Palmeiras. Isso acontecia também no Palmeiras? É algo que se pratica nos grandes clubes do futebol brasileiro? Essa ida e vinda para o profissional e base? Marcão, eu preciso só te corrigir. No Palmeiras, eu fiquei por 8 meses. Então, eu trabalhei um certo tempo com o Hendrick, mas não trabalhei com o Hendrick e o Estevão. Eu não trabalhei com o Estevão, né? Mas eu estive no Sub-17. O Hendrick, ele era Sub-16. Então, o Hendrick, quando tinha jogos decisivos no 16, algum torneio, alguma situação vamos dizer, para classificar, ele jogava no 16. Só que ele já estava no 20. Aí, quando tinha no 17, na minha categoria, ele vinha no 17. Às vezes, na outra semana, ele ia para o 20. Então, essa transição ele fez na base toda, do 16 até o 20. É como se falasse assim, onde precisava dele, ele ia até lá, né? Porque ele é diferente, né? A gente já está vendo, vocês estão vendo aí, realmente é fenômeno, né? Então, essa transição dele foi na base toda. Quando ele chegou no profissional, ele ainda ficou um período sem jogar. Eu lembro que as pessoas ainda chamavam a atenção do Abel, né? Para colocar ele e tal. E o Abel falou, não, a gente sabe o que faz. E, então, essa questão de sobe e desce, de transição, eu não peguei no Palmeiras, mas eu peguei no São Paulo. Então, para tentar te exemplificar, quando eu cheguei no São Paulo em 2010, eu conversei com o Zé Sérgio, que era o treinador do Sub-17. Ele me chamou e falou, Orlando, aqui no São Paulo, isso em 2010, é difícil os meninos subirem para o profissional, mesmo com qualidade. E tinha muita qualidade já naquela época na base. E ele falou, porque o profissional não tem crise financeira. Então, o profissional, na época, podia contratar, podia trazer atletas de renome e não utilizava muito a base. Só que a crise chegou para todos os clubes do Brasil. Eu acredito que agora mudou, realmente, como você falou. Todos estão tentando fazer com que a base seja a solução. E, naquela época, o São Paulo pensava assim, mesmo que eles não precisem, a gente tem que estar pronto, porque se um dia precisar, eles vão ter que recorrer à base. Então, o que aconteceu nos clubes foi isso. A crise chegou para todos e todos precisaram recorrer à base.
A dificuldade, na minha opinião, um pouco mais que o Santos está tendo agora, eu acredito que seja devido à pandemia. A pandemia atrapalhou muito a base de todos os clubes. Então, ficou um período muito grande sem treinar. E a base sem treinar, você perde muito. Você perde captação, você perde etapas que você precisa lapidar um menino. Então, isso, quer queira ou quer não, nós levamos aí mais de um ano para ajustar. Então, acredito, agora a gente está conseguindo solucionar, vamos dizer, em termos de Santos, né, essa situação que a pandemia trouxe, além, da minha opinião, também do transfer ban. Alguns meninos tiveram que ser utilizados antes no profissional, antes de passar pelo 17, antes de passar pelo 20. Então, queimaram algumas etapas. Então, tudo isso está refletido com que a gente consiga agora está dando uma ajustada, porque o profissional precisa de atleta. Aí o profissional está indo sub-20, o sub-20 tem que ir no 17. Então, todas as categorias são atingidas. Eu acho que é isso que aconteceu, na minha opinião, pela pandemia e pelo transfer ban. Perfeito. Orlando Ribeiro, entrevista exclusiva ao Varanda Futebol Debate, Giovanni Afonso. Orlando, a minha pergunta vai em cima do preparo físico dos jogadores. Eu acho que tanto no profissional, mas também na base, acho que o Santos está um pouco abaixo ali no preparamento físico, tanto na questão de ritmo de jogo. Você mesmo disse que o Santos acaba diminuindo a intensidade no segundo tempo ali, como o Cruzeiro acabou diminuindo a intensidade. Eu acompanhei alguns jogos na Vila Belmiro, era muito discrepante os dois tempos ali, o Santos dominava no primeiro tempo, mas acabava caindo de rendimento, e aí quando entrava as substituições, acabava piorando mais ainda a situação. E outro ponto também são as lesões, né? A gente vê que o Santos também na base sofre de muitas lesões. A gente vê um Bernardo que ora sim, ora não, acaba estando no departamento médico. O Ian também, que acabou se machucando uma ou duas vezes já nessa temporada. Um Jair, que subiu ali precisando de um recondicionamento físico. Claro, ele sofreu aquela lesão de LCA, uma lesão muito grave. Mas quando ele chegou ao profissional, ele precisou perder ali toda a primeira fase do Campeonato Paulista, precisando de um reforço muscular. Então a gente vê que, em termos físicos, o Santos está um pouquinho abaixo. Você se sente satisfeito? Eu estou errado na minha análise? Você acha que o Santos está de pé de igualdade com o Palmeiras, com o São Paulo, na parte física, nas categorias de base? Então, nós temos que levar em consideração, nós temos GPS, nós temos vários aparelhos, catapult, né, e que fazem a aferição da parte física, da preparação física, da fisiologia. E nós aqui de Sub-20, nós monitoramos diariamente. Então, está indo tudo muito bem na parte física. O que pode acontecer, por exemplo, na Taça São Paulo? Vamos voltar lá na Taça, por que o ritmo caiu? Nós levamos um gol logo de início. Tratando-se de Sub-20, você vai ter um desequilíbrio emocional. Você vai ter um desequilíbrio. Estamos tentando, e não fizemos o gol, tomamos, até você ajustar de novo, você vai levar um certo tempo. Isso dizendo em termos de Taça São Paulo. E depois também nós precisávamos fazer algumas trocas, e fizemos algumas trocas com alguns meninos que estavam no primeiro ano de Sub-17. Então também influencia. Um menino muito novo, para ele pegar, vamos dizer, para virar um jogo que estava perdendo de 1-0 para virar 2-1, ou pelo menos empatar para pelo menos ir para os pênaltis. Então entra N fatores para a gente só colocar como um preparo físico. As contusões podem também acontecer devido a uma adaptação ao esforço maior, que é no profissional do que no sub-20, que é no sub-20 do que no sub-17. Então, eu ficaria muito simples eu dizer que eles estão mal fisicamente e que eles estão se contundindo por causa disso. Alguns meninos é estrutural, né? Eles têm uma estrutura física menor do que outros. Vamos colocar um Ian tem uma estrutura física diferente de um Enzo, né? Então ele pode sentir um esforço diferente. Então, e no geral, em termos de contusões, futebol no geral aumentaram as contusões pelo tipo de futebol que se pratica hoje, pela intensidade, por estar trabalhando muito mais fisicamente. Então tudo isso também influencia. Não dá para me dizer o time não está bem fisicamente, porque os números dos aparelhos, e isso aí é computadorizado, está dizendo ao contrário.
Tá aí o Orlando Ribeiro aqui no Varanda Futebol Debate. Agora, Orlando, vou fazer a pergunta do milhão. Você deve ser muito perguntado sobre isso, com toda certeza. Por onde você passa, acho que te perguntam sobre isso. E o Miguelito? Olha, Orlando. Aí sim, hein? Essa pergunta sempre vem para mim, viu, Orlando? Responda essa pergunta, por favor, hein? É verdade, eu sou muito perguntado, viu, Orlando Ribeiro? Todo mundo que entra nas lives do Varanda, acho que toda live, olha, você pode apostar, vem uma pergunta. Marcão, e o Miguelito? Eu repasso essa pergunta para o setorista, que é o Giovanni Afonso, que está no dia a dia do Santos. E agora eu tenho você aqui para fazer essa pergunta. O que se passa com o Miguelito, Orlando? É inegável a qualidade técnica do Miguelito, jogador que inclusive está servindo a seleção boliviana. E o Miguelito foi tratado como uma grande joia no Santos Futebol Clube. Quase não recebe oportunidade no time principal, né? Inclusive, vimos o Miguelito na Copa da Igualdade no Catar, deixou um pouco a desejar, na minha opinião, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. E se fala muito que, às vezes, falta intensidade ao Miguelito, né? Que em alguns momentos ali ele parece um pouco disperso, mas tecnicamente é um jogador que chama atenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Miguelito. O que está faltando para o Miguelito deslanchar no Santos Futebol Clube e receber uma oportunidade no time de cima, Orlando? Então, Marcão, a vida nossa é feita de oportunidades, né? Em algum momento você tem que enxergar elas, aí você tem que, às vezes você pensa que não é oportunidade, ela é, e às vezes passa. Eu posso colocar a questão do Miguel como a oportunidade que ele teve dificuldades, né? Na grande oportunidade que ele teve dificuldades aí, todos sabem, né? Extracampo, muita dificuldade familiar, e talvez ali tenha sido a maior oportunidade que ele teve até agora. E o Santos, por se tratar da qualidade que tem, a base, os meninos, e o momento que o Santos viveu, esses momentos que viveu, fez com que ele não tivesse uma oportunidade agora do jeito que ele teve naquele momento. O que eu posso dizer do Miguel? Ele é um excelente atleta, né? Ele tem muita qualidade, é um bom menino, ele tem que esperar novamente a oportunidade dele, mas ele tem que esperar da maneira que ele vem fazendo, se dedicando, se esforçando, e a gente, para frente, a gente espera que ele tenha a oportunidade, mas tudo isso tem uma sequência para ela aparecer novamente. Apareceu naquele momento, por um motivo ou outro não conseguiu aproveitar, agora ele tem que esperar novamente a oportunidade daquela maneira, de repente, para ele emplacar e para ele ter chances, né, de mostrar o futebol dele. Orlando, a questão da intensidade que falta para o Miguelito, você enxerga que tem espaço ali para evolução realmente? Ou você citou aí a questão emocional, ele perdeu a mãe dele no momento ali importante, né, que ele era visto como uma grande joia. Aliás, é visto ainda o Miguelito, né? Se acredita muito no potencial dele, mas ele treinava com um profissional e ali teve a questão emocional muito abalada. Mas, especificamente, dentro de campo, falta um pouco de intensidade para o Miguelito? Você entende essas críticas como corretas que vêm de fora? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele é um atleta intenso, ele é forte, fisicamente ele sustenta bem o jogo. Eu poderia colocar como realmente a intensidade, na minha opinião, não é isso que atrapalha ele, não. Legal, Orlando Ribeiro aqui no Varanda Futebol, tá respondendo. Vocês não me perguntem mais sobre Miguelito aqui no Varanda. O Orlando Ribeiro já trouxe aí todas as respostas sobre o Miguelito. Tá faltando agora oportunidade para ele e quando chegar a oportunidade ele precisa aproveitar. Palavras do Orlando Ribeiro, treinador do Miguelito no Sub-20. Giovanni Afonso. Ô Marcão, eu vou continuar nesse tema de oportunidade e falar de outros dois garotos que, para mim, além do Miguelito, eu acho que são os que mais se destacam hoje no Sub-20, que são o Ian e o Enzo Monteiro, mas principalmente o Ian, que é um garoto, segundo volante, cabeça alta ali, que pisa dentro da área, já tem 20 anos. O que o Carille passa para vocês sobre esses dois jogadores em específico? Em que momento você acha que eles vão passar a receber oportunidades? Porque, como eu disse, o Enzo tem 19 anos, mas o Ian já tem 20 anos de idade e atua numa posição que está carente no elenco do Santos. Só temos o Pituca ali no profissional. O que o Carille, qual é a visão que o Carille passa para vocês de Ian e também de Enzo Monteiro? Então, quando eu falei da oportunidade, às vezes essa oportunidade são 5 minutos de jogo.
Às vezes, essa oportunidade é um treino com o profissional, né? E esses meninos, eles têm oportunidades de trabalhar, de treinar com o profissional. No caso, o Enzo, no caso, o Ian, eles têm vários treinos com o profissional. Preciso deixar bem claro também que o Carilli, o Leandro, o seu auxiliar, a gestão do profissional estão sempre em contato com a gente, estão sempre assistindo nossos jogos, os treinos. Hoje pela manhã, o profissional treinou ao lado do nosso treino, do nosso campo. Então, eles sabem bem o que precisa no profissional e o que a gente tem aqui. Isso sem contar que também a gente conversa. Sempre que precisa, o Fábio, até mesmo no portão, no campo, vem, pergunta, conversa. Então, eles estão antenados, eles sabem bem o que precisa de momento. Então, o próprio Léo, o diretor, sempre conversando com o Rodrigão, nosso diretor aqui, então, o nosso coordenador aqui. Então, nós estamos em sintonia com o profissional. Se o menino vai ter uma oportunidade maior ou não, é o que eu falei, N fatores. Eles sabem o que precisa no profissional, eles sabem como os meninos treinam quando vai lá, eles sabem o dia a dia, e às vezes algumas situações que fogem de nós do sub-20. Então, eles estão bem integrados. Eu acho que é isso que conta, né? Se, por um acaso, eles ainda não tiveram realmente oportunidade para jogar, é porque não apareceu a oportunidade. Eles sabem bem, o profissional sabe bem o que está fazendo. Né? Não é uma coisa aleatória. Será que o menino está bem? Será que o menino não está? Não, eles estão sendo muito bem acompanhados. Eu acho que isso é importante no Santos e é importante nesse momento. Tá aí o Orlando Ribeiro aqui no Varanda Futebol Debate, entrevista exclusiva do Orlando, treinador do Sub-20 do Santos Futebol Clube. Orlando, nós temos agora uma necessidade no gol do Santos Futebol Clube com a contusão do João Paulo, que era o titular absoluto do gol do Santos, né? E nós temos percebido o movimento da diretoria do Santos de ir ao mercado em busca de um novo goleiro. É claro que o Santos, até o próprio Marcelo Teixeira abriu aí em entrevista recente que o Santos sim tentou o Marcelo Groi, né? E eu percebo, Orlando, que os jogadores, os goleiros da base do Santos têm características semelhantes, ou seja, a gente percebe, por exemplo, na base do Santos, goleiros mais próximos ao João Paulo do que o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, até pelo tempo que ficou na Europa, tem uma cultura mais europeia, joga um pouco mais adiantado, tem mais facilidade com a reposição de bola, com a saída com os pés. Eu queria que você falasse um pouco sobre os nossos goleiros das categorias de base. O Santos está em busca de um goleiro. Tem alguém pronto? Como que você enxerga o Jundir? Se você realmente tem algo a falar do João Pedro, né, garoto de 16 anos, que ainda não está diretamente contigo, mas com toda certeza você já avalia o João Pedro ali para uma possibilidade no Sub-20. Na base do Santos, tem alguém já pronto, preparado para uma situação como essa de reposição de vaga para a situação do João Paulo? Então, o João Pedro, ele não trabalhei com ele ainda, ele treinou algumas vezes com a gente, né, no Sub-20, ele tem jogado mais no 17 e treinado com o profissional, então a gente tem pouco contato com ele. O Gustavo, sim, é o nosso titular hoje, tem o Jackson, que está na suplência, mas é aquilo que eu te falei, eu não posso dizer para você que eles estão prontos para o profissional, porque é o dia a dia do profissional que vai dizer, né? Eu estaria aqui até antecipando alguma coisa. Se eu falar, não, o Gustavo está pronto lá para o profissional, eu não sei o dia a dia. O Gustavo já foi treinar lá, estava alguns dias. Eu não sei como ele foi no profissional. Então, quem sabe disso são o Fábio, o Arthur, são eles os responsáveis do profissional, que sabe se ele está com capacidade para substituir, ou para ficar num banco, ou até mesmo para integrar o profissional. Para nós aqui, o nosso titular é o Gustavo e o Jackson como suplente. Uma eventualidade pode acontecer do João vir jogar no Sub-20 ou no Sub-17, porque ele tem idade para isso, né? Ele pode estar jogando tanto no 17 quanto no 20. E aí, de momento, a gente vai ver o que é melhor para o Santos. Agora, eu falar, ele está pronto para o profissional, é complicado, é difícil para mim colocar essa situação.
Orlando, ainda nesse ponto, por que essa diferença de estilo? É forma de treinamento? Veja, o Brasão, em pouquíssimos minutos, e claro que você também acompanha muitas vezes o treino do profissional, ele se mostra um goleiro com perfil diferente, por exemplo, do João Paulo, do Jundi, do Diógenes. O tempo de Europa faz com que isso aconteça? É a forma de treinamento? Porque eu vejo o Jundi jogar, me lembra um pouco o João Paulo, o próprio Diógenes. Aonde que está essa diferença, hein, meu caro Orlando Ribeiro? Por que os nossos goleiros, até na base, se parecem muito? E aí eu claramente digo aqui, por exemplo, o João Paulo tem uma deficiência clara na saída de gol. Ele tem uma deficiência na reposição de bola. Por que essa padronização? Isso está no treinamento? Está no estilo do goleiro, Orlando? Está mais na característica do atleta, né? A característica você não está errado, realmente. O Gustavo, a característica dele é defender mesmo o gol. Ele ainda tem um pouquinho de dificuldades com os pés, isso é notório, todo mundo nota. Mas é mais característica dele. Então, por mais que ele treine, por mais que os trabalhos sejam voltados para isso, pela característica dele, ele não vai ter a mesma desenvoltura de um goleiro, vamos dizer, da Europa, né? Ou que trabalhou na Europa. Porque nós temos várias características de goleiro. Tem goleiro que é muito bom com os pés, tem um pouquinho de dificuldades para defender o gol. Tem outros que defendem bem o gol e tem um pouco mais de dificuldades com os pés. Por mais que você treine, por mais que você insista, ele tem um limite. Então, acaba se tornando uma característica dele. Trabalhar muito bem com os pés, ou fazendo o básico e aproveitando outras características dele que não vai comprometer o desempenho dele. Orlando Ribeiro aqui no Varanda, Giovanni Afonso, para fecharmos com Orlando Ribeiro, que atende gentilmente o Varanda Futebol Debate. Giovanni. Orlando, a minha última pergunta vai ser sobre um tema talvez um pouco sensível, que é sobre o Rodrigo César. A gente que acompanha um pouco mais a base, a gente até conhecia o nome desse garoto, mas ele apareceu ali para o torcedor santista ali em janeiro deste ano, quando antes de começar a Copinha, ele estava envolvido ali numa possível negociação com o Grêmio, em contrapartida à negociação com o Guilherme, e ali ele acaba perdendo o primeiro jogo da Copinha, acaba ficando de fora e passa a ser relacionado a partir da segunda rodada. O que de fato aconteceu nesse caso? O Santos estava mesmo dando ali o Rodrigo César para o Grêmio? O que você ficou sabendo? Isso de alguma forma mexeu com o psicológico desse garoto? Isso alterou alguma coisa dele ali dentro de campo? Ele mudou de alguma forma com vocês depois de toda essa situação? Então, para nós também foi uma surpresa, né? A negociação parece que existiu realmente, essa negociação. Não tem como negar, mexe com a cabeça do menino, se mexe com a cabeça dos profissionais experientes, né? Imagine com um menino de 18, 19 anos, mas isso não foi preponderante para ele ser convocado ou não na Taça São Paulo. Na Taça São Paulo, ele não era o titular, não era a preferência. Depois, aos poucos, a gente foi, como disse, por causa dos jogos de sequência, a gente foi precisando utilizar alguns garotos que não vinham jogando. Ele foi um dos que teve uma certa oportunidade, mas a oportunidade maior dele, eu acredito que vai ser durante esse ano. Esse último jogo ele já jogou, já saiu jogando. Alguns outros jogos do Paulista ele vem também participando desde o início. Mas o fato que aconteceu na Taça São Paulo, para nós também foi surpresa, nós da comissão, né? Mas o que você falou, atrapalhou sim um pouquinho o desempenho dele, até por causa do emocional, né? E tem que levar em consideração isso aí. Maravilha. Orlando, quero te agradecer demais, passamos um pouquinho aqui, agradecer a assessoria de imprensa também do Santos Futebol Clube, por ceder Orlando Ribeiro. A base do Santos, ela é a menina dos olhos do torcedor, né? O torcedor, no Santos, existe algo diferente comparado a outros clubes. Se olha a base com a mesma atenção que se olha o profissional. Então, o torcedor do Santos adora o Sub-20, adora o Sub-17, e tenha certeza, Orlando, que tá muita gente de olho no seu trabalho, né? A sua responsabilidade é muito grande, porque o Santos, sim, é um clube revelador, e os jogadores da base têm muito carinho do torcedor santista. Orlando, quero te agradecer demais pela presença, foram mais de 40 minutos de bate-papo.
Muito obrigado, Orlando Ribeiro. Bom trabalho para você no Campeonato Paulista, que o Santos está bem. No Campeonato Brasileiro tropeçamos ontem, mas eu tenho certeza que vamos voltar ali ao caminho das vitórias. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo importante aqui com o torcedor santista. Um abraço para você, Orlando. Obrigado, Marcão, pela oportunidade. Pode ter certeza, a gente sabe dessa responsabilidade. Quando nós viemos para cá, nós já sabíamos que é assim que funciona o Santos. O torcedor tem um pouco mais de paciência do que em outros clubes. Em compensação, o trabalho tem que ser muito bem feito, porque realmente, em algum momento, os meninos estão aparecendo lá no profissional. Então, agradeço a oportunidade, um grande abraço para vocês e espero ter ajudado aí de uma maneira ou outra. Com toda certeza, Orlando. Obrigado, meu caro Giovanni Afonso. Muito bom o bate-papo com o treinador Orlando Ribeiro. Um abraço para você também, Giovanni Afonso. Agradecer ao Orlando Ribeiro pela participação aqui no Varanda Futebol Debate. A gente fica muito interessado na base, Orlando. E assim, como o Marcão disse, né? Aqui no Varanda nós somos santistas. E a base é a nossa mina dos olhos de ouro, né? Então a gente sempre fica preocupado, sempre fica de olho. A gente tem um momento, categorias de base ao longo da nossa programação. Então que bom que está sendo um trabalho bem feito. Espero mais oportunidades aqui. Esse bate-papo com você vai ser muito importante. Muito obrigado pela atenção. E um grande abraço aí a todos os amigos varandeiros. Obrigado, um abraço ao Orlando, um abraço ao Giovanni e um abraço especial a todos vocês. Fiquem todos com Deus, grande abraço, tchau!